Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos ao canal, ao nosso workshop técnico que está sendo feito, realizado aqui no canal. É um esforço mútuo de várias pessoas dentro da Husqvarna para que possamos estar mais próximo de vocês e conseguir levar o máximo de informação para que nesse momento que a gente se encontra, né, em estado de confinamento e aí a nossa vida desacelerou, uma forma de levar uma qualificação a mais para vocês. Hoje o convidado para poder estar aqui comigo e fazendo essa apresentação é o César, e aí eu gostaria que o César se mostrasse aí no vídeo para a gente. Fala, César, seja bem-vindo aí ao nosso workshop. A parte comercial, cara, toda sua. Legal, Richard, obrigado por ter convidado também, é uma satisfação. Boa noite, galera, é um prazer estar falando com vocês aqui hoje. E nós já tivemos aí, pelo Richardson, os dois primeiros workshops, o primeiro falando a respeito de como que você pode montar a sua oficina da melhor forma possível, foi muito bem explicado. O segundo também com o convidado, com o Alfredo, responsável pelo setor de pós-venda da Husqvarna América Latina, que conversou a respeito da parte de garantia. E hoje nós vamos falar a respeito da parte de vendas. Então, dentro da área de vendas, nós vamos trabalhar desde a base do fundamento da venda até como que você capta a informação, como você pode trabalhar buscando novos canais de venda até a entrega final para o cliente. Vamos lá? Vamos. E aí, só indicar para o pessoal que na descrição do vídeo o pessoal vai encontrar o material de apoio para poder e a prova de avaliação. E lembrem-se, para participar, tem que assistir, né, todos os vídeos do workshop, fazer todas as provas, para poder, no final, conseguir o certificado, né, do workshop, e além de pontos na Universidade Husqvarna, que nós temos a parceria também. Esse workshop técnico ele está sendo vinculado à Universidade Husqvarna, então aqui nós estamos trazendo capacitação online para todos vocês, parceiro e parceira Husqvarna. César, o barco é todo seu, cara. O leme é seu. Obrigado, Richard. Vamos lá então, galera. Começar os trabalhos de hoje. Vou me apresentar para vocês. Meu nome é César Augusto Bueno, eu sou especialista de vendas Husqvarna para o estado de Minas Gerais. Sou formado em técnico agropecuário pelo Instituto Federal do Sul de Minas, gestão ambiental e industrial pela Anhanguera Educacional e administração de empresas pela Unip Paulista também. E eu entendo bem o que vocês vivenciam atrás do balcão, porque eu já fui vendedor dentro de uma revenda Husqvarna também, de 2006 até 2008. Então, o que vocês vivenciam hoje atrás do balcão, eu também já vivenciei no passado. Então, tudo que nós vamos trabalhar hoje dentro da área de vendas também vai ser trabalhado dentro dessa vivência atrás do balcão dentro de uma loja. Bom, meus amigos, nós dividimos os nossos trabalhos de hoje em 4 partes. A primeira parte, nós vamos trabalhar os fundamentos básicos da venda, né, os canais de venda, as vendas e o marketing. Na parte 2, nós vamos trabalhar o espaço de vendas, desde a fachada da loja até a parte de exposição. Nós vamos trabalhar o vendedor como profissional de vendas, como estão as suas informações e os seus bancos de dados. Depois nós vamos trabalhar na parte 3, o perfil e o tipo dos clientes, como que você pode buscar mais vendas, como você pode usar ferramentas da internet para captar mais vendas, como o Google Maps, por exemplo, órgãos públicos e licitações, e finalmente a parte 4, como que nós poderemos trabalhar as vendas de uma maneira mais inteligente e como que nós podemos trabalhar também sendo mais criativos, criando novas formas de aplicar os nossos produtos. Então, seguindo, galera, primeira coisa, os fundamentos básicos da venda. Vamos lá. Galera, o que faz um cliente comprar? Então, em um determinado momento, todos nós somos clientes também.
Então, em um determinado momento, nós vamos comprar, seja uma máquina, seja alguma coisa no supermercado. Então, em algum momento, nós também seremos clientes. E o que nos motiva como clientes a comprar alguma coisa? Bom, quando nós vamos analisar de uma maneira prática, nós temos duas grandes motivações para comprar qualquer coisa. A primeira motivação é a necessidade. Por exemplo, se você vai no supermercado e você vai comprar coisas do dia a dia, como arroz, feijão, sal, açúcar, são coisas que você precisa dentro da sua casa e você vai comprar porque provavelmente elas acabaram e você precisa ter um novo estoque. Assim também, se você gastar o pneu do seu carro, você precisa trocar o pneu para de voltar a oferecer a segurança que ele tinha quando era novo. Então, itens de necessidade levam uma compra por necessidade. Então, não é uma compra opcional, mesmo que possa procrastinar um pouquinho, mas o seu cliente, ele precisa comprar. Ok, essa é a primeira motivação de compra. A segunda grande motivação de compra é o desejo. Então, quando você tem as suas necessidades satisfeitas, você tem o desejo de alguma coisa que possa te trazer um status, mais qualidade de vida, ou alguma outra coisa que possa te trazer uma satisfação pessoal, então essa é a segunda grande motivação de compra. Então, o desejo de comprar um carro melhor, o desejo de uma casa maior, o desejo de uma máquina mais potente, coisas que vão te trazer, que vão te agregar na qualidade de vida, mas são itens de desejo. Então, essas são as duas grandes vertentes da decisão de compra. Então, seguindo, dentro dessas duas vertentes, nós temos um ponto em comum que é fundamental, e isso você deve prestar sempre muita atenção: entender o cliente. Então, a partir do momento que você consegue identificar no cliente se essa compra é uma necessidade ou se essa compra é um desejo, você consegue trabalhar melhor essa venda junto ao cliente. Então, nosso desafio é identificar qual é o objetivo do cliente, atender e encantar o cliente e tratar ele como se ele fosse único. E dentro dessa questão de tratar o cliente como se ele fosse único, nós temos o chamado customização, que é tratar de maneira totalmente diferente um cliente do outro, de maneira única, como cada cliente gostaria de ser tratado. Ok, meus amigos? Então, vamos lá. Vendedor. O vendedor, ele nasce vendedor ou ele se torna um vendedor? Nós sabemos que existem pessoas que elas têm uma percepção do comportamento das demais mais aguçado desde jovem. Ela tem uma facilidade de conversar maior. E isso, desde jovem, desde mais cedo, pode ficar até bastante aparente. Mas isso não define se essa pessoa vai se desenvolver na área comercial e vai se tornar um grande vendedor. Apesar de que é um ponto que sim, que favorece a pessoa. Mas desde que as vendas começaram a ser estudadas como ciência e não simplesmente como uma arte, ser vendedor é muito mais do que ter facilidade de conversar ou facilidade de perceber o comportamento das demais e reagir conforme esse comportamento. Vender é uma composição de muito conhecimento, estudo frequente, porque o mercado é extremamente volátil, rápido. É uma composição de estratégia e de saber ser muito bem organizado. Essa é a composição importante. Esses são os ingredientes para se tornar um bom vendedor. Então, um bom vendedor não precisa necessariamente ter nascido com grandes habilidades, mas sim, sem sombra de dúvida, desenvolver ao longo da vida comercial e continuar se desenvolvendo e continuar aprendendo cada vez mais. Nós estamos na era da indústria 4.0, tudo interligado. A globalização já ficou para trás há muito tempo. Nós estamos falando de um mundo completamente interligado, tudo é interdependente. Nós estamos vivendo isso agora com relação ao Covid-19. Olha quanta coisa acaba impactando o nosso negócio, coisas que nós nem imaginávamos. Então, tudo está interligado. Então, galera, vendedor deve sempre estudar e sempre se aprimorar.
Canais de venda. Bom, nós já temos o componente fundamental da venda, o vendedor, e agora nós vamos trabalhar dentro da composição do canal de venda. Como que nós chegamos até o cliente final? Qual o canal que leva nossos produtos até o cliente final? Nós temos 4 grandes canais de venda. Quais são eles? Loja física, venda em campo, televendas e e-commerce, ou venda pela internet, que é a mesma coisa. Certo? Então, nós vamos esmiuçar esses 4 assuntos agora, trabalhando de uma maneira bem prática, quais são os pontos fortes e o que nós devemos nos atentar com relação a cada um desses pontos. Vamos começar, então, pela loja física, que seria o atender versus vender. Vamos conceituar esses 2 pontos para ficar mais fácil para a gente continuar. Atender é quando o cliente vai até você e você atende o que ele te pede, o que ele quer. Então, o cliente chega para você, te dá a medida de um parafuso, te fala quantos ele precisa, te pergunta o preço, te pede um desconto, você aplica o desconto, tira o pedido, ele vai no caixa, paga e vai embora. Isso é o atender. Isso pode ser feito com o máximo de excelência, mas ainda não entra como se fosse uma venda. Por quê? Quando você vai trabalhar a venda, o ato de vender, é muito mais do que simplesmente você entregar aquilo que o cliente quer. É você enxergar as necessidades de um cliente de uma maneira global e apresentar para ele mais soluções do que ele queria. Apresentar para ele o que ele precisa e levar ele às conclusões do que podem ser necessidades que vão trazer para ele uma melhor qualidade de vida. Então, esses são os 2 conceitos básicos a respeito da diferença entre atender e vender. Então, dentro da loja física, nós temos aqui o cliente, ele busca conhecer o produto de maneira palpável. Então, o cliente, ele quer colocar a mão no produto, ele quer conhecer o produto de uma maneira próxima, ele quer sentir o quanto que o produto é resistente, ele quer sentir o peso do produto, ele quer conhecer, de tocar com as mãos. Esse seria o primeiro ponto da loja física. O segundo ponto da loja física é o cliente que prefere o relacionamento, o olho no olho. Então, ele quer sentir segurança para poder fechar o negócio, comprar o produto. O próximo ponto, com relação à loja física, o cliente que precisa dos produtos imediatamente. Então, imagina, por exemplo, um pedreiro que ele precisa de um saco de cimento imediatamente. Então, ele vai até a loja física, vai comprar, vai pedir para o dono da obra que precisa comprar, e ele precisa daquilo naquele momento. Então, é o cara que precisa do produto imediatamente. Um detalhe muito importante da loja física, o alcance normalmente é local. Então, se essa loja física está em uma determinada cidade, normalmente ela vai atender quem está ali, no máximo, nos arredores dessa cidade ou daquela micro-região, quando a gente está considerando, por exemplo, uma cidade polo. Então, o alcance da loja física, ele é um alcance limitado, ok? E um detalhe fundamental da loja física, que com toda essa mudança de venda pela internet, de venda de campo, vocês já devem ter ouvido falar que a loja física tende a acabar. Por vários palestrantes com quem eu já conversei e que eu já vi, nós não acreditamos que isso seja verdade. Na verdade, o que está acontecendo é uma mudança radical da forma de trabalhar, onde só a loja física provavelmente não vai sobreviver ou não sobreviveria. Mas a partir do momento que você tem uma loja física como o porto seguro do cliente, você tem um trabalho de campo com vendedores de campo, você tem um televendas e você tem uma venda pela internet, então você tem 4 pilares que dão sustentação completa no negócio. Então, certo. Por esse motivo, sim. E até complementar isso que você está falando também, isso aí serve de dica para aquele pessoal que tem a mente mais fechada, né? Que o foco é só ficar atrás do balcão esperando o cliente vir até a loja, né? Porque se você for pensar, ele não é que ele vai acabar, é igual você falou, concordo com você em gênero, número e grau. Não acho que a loja física ela vai acabar, pelo contrário, ele vai se tornar um espaço de experiência, né? E um espaço para o cara guardar estoque.
né? Porque a venda dele, muitas das vezes, ela vai ser proporcionada pelo trabalho online que vai ser feito, né, via e-commerce, outras ferramentas, né, de venda pela internet. Sim. E aquela venda que é feita lá no campo, né, que o vendedor de campo ele faz um trabalho tão bom, né, aquele cara que foca mesmo no trabalho, ele faz um trabalho tão bom que ele consegue se equivaler à loja ou até faturar mais do que ela, né? Isso nós estamos falando de um vendedor de campo. Então, esse trabalho, querendo ou não, ele vai ter que ser repensado, justamente por causa dessa situação que a gente vive, e eu acho que são tempos de mudança, e a mudança ela é sempre bem-vinda, né? Principalmente quando ela vem para melhor. Então, todo mundo está repensando os seus processos, como eu falei na gestão de oficinas, né? É o momento de todo mundo repensar seus processos, analisar o que está sendo feito, todo o trabalho feito dentro da loja, como um todo, para poder alcançar degraus mais altos, né? Então, o pessoal vai ter que começar a se repensar e fazer uma reeducação, né? Vamos dizer assim, dentro da loja. Sem dúvida, é isso mesmo, Richard. Então, na verdade, só a loja física, por si só, ela tende a cair sim o faturamento se for somente a loja física, porque nós temos uma infinidade de outros canais de venda que estão se tornando muito reais e o perfil do cliente está mudando muito rápido. Então, a importância de se trabalhar esses 4 pilares fundamentais é gigante para continuar dando sustentabilidade ao seu negócio. Com certeza, verdade. E, além da loja física, galera, o televendas, porque até esse momento nós estamos trabalhando dentro da loja. Então, só que aqui esse televendas, eu estou falando para vocês a respeito daquele televendas ativo, que é aquela pessoa que liga atrás de um cliente. E o televendas, ele tem alguns pontos-chave, que é muito importante que você tenha atenção. Primeiro ponto, fundamento do televendas. O profissional do televendas ele tem que estar muito bem treinado, qualificado e ter muito bom conhecimento do produto que ele está oferecendo. Aí existe um ponto muito interessante a respeito desse profissional de vendas por telefone. Esse treinamento, essa qualificação que ele precisa ter, não só no quesito de conhecimento a respeito do produto, mas também de comportamento junto ao cliente. Porque um dado muito interessante para você é o seguinte: você tem ideia de quantos por cento que o que a pessoa fala por telefone impacta o cliente que está do outro lado da linha com relação ao tom de voz que ele usa? Aí vem um dado muito interessante. Olha só, aquilo que o vendedor fala pelo telefone, as palavras que ele diz impactam só em 15% do outro lado da pessoa que está ouvindo. E o tom de voz que ele usa, o empenho, a forma que ele coloca as palavras, representam 85% do impacto. Então, para vocês terem ideia, o quão importante é que esse profissional esteja treinado e capacitado para trabalhar na parte de televendas. Porque o cliente que está do outro lado da linha não está enxergando esse profissional. Porque a partir do momento que ele está enxergando, ele tem outros pontos para se apoiar com relação à segurança que ele sente no desenvolver da conversa. Ok? Outro detalhe importante: o profissional do televendas ele precisa fazer e ter informações prévias a respeito do cliente para quem ele está ligando. Porque hoje, nesse mundo VUCA que nós vivemos, que são 4 letras que representam uma sequência de situações do mundo que nós vivemos hoje, como um mundo volátil, como um mundo instável, ambíguo. Então, esse mundo completamente VUCA, completamente rápido, de mudanças rápidas que nós vivemos, todo mundo tem muito pouco tempo. Então, é fundamental que o profissional de televendas primeiro pesquise a respeito daquele cliente que ele vai ligar, para que no momento que ele entrar em contato, ele tenha perguntas objetivas, perguntas inteligentes, que vão surtir o efeito na conversa, que ele vai ter acesso a conversar mais com esse cliente final e assim desenvolver até o fechamento dos primeiros negócios. Outro ponto importante a respeito do televendas,
a questão da entrega e logística. É um fundamento básico do televendas, porque a partir do momento que você fechou um negócio por telefone, isso tem que ter um prazo e esse prazo deve ser cumprido. Então, a parte de logística tem que ser muito eficiente. E outro detalhe muito positivo do televendas, o alcance do televendas, ele pode ser micro ou macro regional. Então, o alcance é absurdamente maior do que a loja física, porque você não tem o limite de distância definido. Você vai trabalhar de acordo com a sua eficiência logística, que pode ser dentro de uma determinada região, dentro de um determinado estado ou numa escala nacional. E depois do televendas, nós temos o profissional de campo, vendas em campo e delivery. Como que funcionam as vendas em campo? Bom, você tem um profissional ou profissionais visitando o campo. Você vai aproveitar o máximo possível do potencial regional de vendas, porque esses profissionais eles estão garimpando a regional, buscando novos negócios, buscando novos clientes e trazendo esses negócios para dentro da sua loja. Esse profissional ele precisa estar muito bem qualificado, porque ele vai ser a sua empresa diante do cliente. Aí você tem um ponto muito positivo sobre o televendas, porque esse cliente, ele está presencial junto, esse vendedor, ele está presencial junto com o seu cliente. Então, nisso, nós temos, com relação à questão do impacto, nós temos uma conta um pouquinho diferente. Quando o vendedor está presencialmente em algum lugar, no caso, atendendo o seu cliente, o impacto daquilo que ele fala, as palavras, representa aproximadamente 7% de impacto. O tom de voz que ele usa, a forma que ele coloca as palavras, representa aproximadamente 38%. E aí vem o principal, o comportamento dele, o que ele passa de visual, representa 55% do impacto causado. A ação é micro ou macro regional, de acordo com o tamanho da sua equipe de vendas. E o planejamento das visitas do seu time de venda em campo é fundamental, porque o vendedor de campo, ele traz muito mais resultado para dentro da sua empresa, mas você tem um custo adicional. Então é fundamental que as visitas sejam muito bem planejadas para que você tenha o máximo de eficiência, ou seja, o máximo de vendas e o mínimo de custo. O sistema de entrega leve e traz, que tem um valor agregado ao negócio. Nesse momento que nós estamos passando, com o Covid-19, com toda essa parte da quarentena, eu já vi muitas empresas que nunca haviam trabalhado com leve e traz de máquinas para manutenção, muito menos para entrega no campo, começando a se movimentar e trabalhar dessa forma. Isso é muito interessante, gente, porque é o seguinte, nós estamos vendo, em meio a uma crise, muita gente encontrando novas oportunidades. E eu tenho certeza que depois que tudo isso passar e tudo teoricamente voltar à normalidade, os resultados vão ser tão positivos que esses times de revendedores que começaram a fazer trabalho de campo provavelmente vão continuar fazendo trabalho de campo, porque isso agrega valor ao seu negócio. É um custo, é um serviço que o seu cliente provavelmente está disposto a pagar. De você ir lá na propriedade dele, buscar uma máquina que precisa da manutenção, levar até a sua oficina, dar manutenção, levar de volta a máquina consertada. Você imagina quanto tempo que o seu cliente está economizando? E tenho certeza que muitos dos seus clientes estão dispostos a pagar mais por isso. E aí, o Richardson até comentou um negócio muito interessante. Um bom vendedor de campo, ele pode faturar até mais do que a própria loja física, porque ele vai garimpar os negócios que provavelmente você não conseguiria atingir se fosse sua loja física. Então, bons vendedores trazem valor de negócio agregado até muito maiores do que a própria loja física. E por último, e vamos falar assim que é o último dos tabus, a nossa venda pela internet, o e-commerce. Quando você vê uma imagem como essa que está aqui na tela, de um senhor de idade no meio do nada com lugar nenhum, com o tablet na mão, ou então uma mulher no meio do campo, em meio a uma plantação, com um computador,
Até poucos anos atrás parecia ser uma coisa muito absurda, mas isso aqui é uma total realidade que nós precisamos aprender a lidar o quanto antes e precisamos entender e aproveitar o melhor possível dessa mudança de hábito. Hoje, quase todo mundo tem acesso a uma internet pelo celular, tem acesso ao WhatsApp, tem rede social. Então, hoje, o acesso à informação ficou muito rápido. Então, as vendas pela internet, elas tendem a aumentar, tendem a continuar crescendo e são pilares fundamentais dentro do nosso negócio. E aí que vem um detalhe interessante. Bom, nós sabemos que para começar a trabalhar pela internet, nós temos a opção de começar com um site próprio, mas o site próprio várias vezes tem um custo muito alto. Então nós podemos começar trabalhando com marketplace, como por exemplo, você pode começar a trabalhar com uma Lojas Americanas, você pode começar a trabalhar com o Mercado Livre, que são marketplaces que vão cobrar um percentual da sua venda, mas porém ele não vai ter o peso da oneração de uma implantação de todo um sistema de vendas online, que normalmente não fica barato. Então você pode desenvolver as suas vendas inicialmente por um marketplace e daqui a pouco, quando você sentir segurança, você pode investir em um sistema de vendas online, como um site, como vários que nós temos visto aí, funcionando muito bem. Porque se você for parar para pensar, um site de compras, ele tem uma mão de obra super reduzida, porque praticamente uma pessoa só consegue dar manutenção em uma parte do dia, checar os e-mails, atualizar preço, atualizar estoque. Trabalha 24 horas por dia, sem precisar de ninguém ali. Então, 24 horas por dia ele está à disposição dos seus clientes. E, além disso, não tem limite de distância. Qualquer pessoa dentro do país pode pegar e entrar no seu site e fazer uma compra. E aí é só uma questão logística, que é uma coisa que você precisa se atentar muito bem. Se você pensa em entrar em um e-commerce ou começar por um marketplace, pense muito bem a sua logística. Porque dentro das compras via internet, a entrega conta uma pontuação muito alta para quem está vendendo. Pense bem nisso. Então, galera, esses são os pontos com relação aos 4 pilares de canais de venda. E as vendas e marketing? Como que nós devemos trabalhar e como que funciona na prática? Vamos lá. Aqui na tela vocês podem ver que está uma imagem de uma empresa que acho que ninguém deve conhecer, ou pouca gente conhece, na verdade. A Coca-Cola é uma das marcas mais fortes do planeta. Ela tem mais de 125 anos. E como ela é uma das marcas mais fortes do planeta, teoricamente ela poderia parar de fazer propaganda, não é verdade? Pois é. E vocês podem notar que todo ano, todo dia, eles continuam fazendo propaganda de uma maneira muito forte. Chega final de ano, Natal, Papai Noel Vermelho, eles continuam investindo em marketing. Por quê? Porque quando nós trabalhamos na área comercial, o marketing, ele é um fundamento, porque quem não é visto, não é lembrado. E o marketing local é muito importante. A propaganda externa, ela é muito importante para manter aqueles clientes que você já tem. E é mais importante ainda para continuar trazendo novos clientes para você. Lembre-se sempre disso. E aí, nós temos alguns pontos importantes a respeito do marketing. Galera, o que é marketing? Quando nós falamos a respeito de marketing, na prática, o que é o marketing? Vamos lá. Marketing é toda aquela ação que é feita para apresentar de maneira externa a sua empresa, o seu produto ou o seu serviço, de modo a alcançar os seus clientes potenciais de uma forma que você consiga trazer esses clientes até a sua empresa, porque eles se interessaram por aquilo que você mostrou. Então, tudo isso é marketing. E dentro do marketing, nós temos várias formas de marketing. Vamos conhecer algumas. Então, vamos lá.
considerando o melhor tipo de marketing. Não existe uma forma específica do melhor tipo de marketing. Não existe uma receita de bolo pronta para pegar e direcionar e falar, faça esse marketing que isso vai dar certo para você. Porque o que dá certo para mim pode ser muito diferente para você. Então, o melhor tipo de marketing depende da cultura da região e qual é o seu canal de vendas. Por exemplo, se o seu canal de vendas é venda em campo e a loja física, então talvez um determinado tipo de venda, exemplo, um anúncio na internet, talvez não seja funcional para a sua realidade. Talvez para a sua realidade, um outdoor ou então uma feira sejam mais eficientes. Então, alguns tipos de marketing que nós temos tradicionalmente os trabalhos. O outdoor, que é muito conhecido em toda beirada de rodovia, trevo de cidade, nós vemos. Ele é bastante eficiente, entrada e saída de cidade, desde que não sejam áreas muito urbanizadas e muito poluídas, porque senão ele acaba se perdendo. A rádio, nós pegamos, por exemplo, bacias leiteiras, a rádio é muito eficiente, porque principalmente ali 4, 5 horas da manhã, o pessoal vai tirar o leite, gosta do rádio ligado. Então o rádio é eficiente nessas regiões. A TV, olha que interessante, até pouco tempo atrás, a TV era considerado um dos melhores tipos de marketing. A TV ela perdeu muito espaço para a internet. Então hoje você pega, por exemplo, vídeos no YouTube, você quer conhecer um produto, normalmente você vai no YouTube e vai pegar alguma explicação a respeito daquele produto. Nós temos também aquelas propagandas antes de algum vídeo no YouTube que tem algum vínculo, que tem alguma coisa em comum, que entra aquela propagandinha de 5 segundos ali antes daquele vídeo, que também é uma forma muito eficiente. Então, as coisas estão mudando muito rápido. A TV está perdendo espaço para a internet. Hoje você pode notar que muita gente que tinha o hábito de assistir TV aberta, hoje assiste, por exemplo, algum tipo de pay-per-view, como Netflix, por exemplo. Feiras. Então, existem as feiras de exposição e existem as feiras de negócio. As feiras de exposição, normalmente, elas não reverberam em muito negócio. O objetivo dela é mais apresentar novos produtos, apresentar novas coisas. E, normalmente, elas têm show agregado, então ela não resulta em muitos negócios. Você tem as feiras de negócio, que o objetivo dela é justamente trazer o cliente para que ele possa fazer bons negócios ali e aproveitar a oportunidade. E os anúncios pela internet, como nós falamos. Então, esses são alguns dos tipos principais de marketing. Mas, galera, fundamental, isso vocês não devem nunca esquecer. Todo tipo de marketing, todo tipo de propaganda deve ser mensurável. Você nunca invista em algum tipo de marketing que você não tem como quantificar o retorno que ele te deu. Eu já vi muitas empresas de propaganda, seja rádio, qualquer coisa desse tipo, que chegam para vender um pacote de informação, por exemplo, rádio, há pouco tempo eu vi isso acontecer. Chega, olha, faz anúncio aqui na minha rádio, vai ficar em tanto por mês, tanto 3 meses, você faz, vai entrar tantas inserções. E a pergunta do dono da empresa, não, tá bom, mas quantas pessoas que esse anúncio atinge por dia ou por período de anúncio? O cara da rádio não sabia informar. Tá, mas qual que é o perfil do público de acordo com o horário? O cara da rádio também não sabia informar. Então, galera, muito importante, tenham sempre uma forma de propaganda, na forma de propaganda, como mensurar os resultados. Porque talvez uma propaganda que você fez hoje, depois que você vê o quanto de retorno que essa propaganda te agregou, talvez você perceba que ela não é interessante ser repetida. E você vai atuar em uma outra forma de marketing. Ok? Então, chegamos no momento principal. Nós trabalhamos então o marketing, trabalhamos bem a propaganda, e aí agora é a cereja do bolo. O cliente veio até a minha loja. E agora? A sua loja, o seu time de vendas, você está preparado para receber esse cliente, encantar ele, superar as expectativas dele na hora que ele entrar na sua loja? É isso que a gente vai começar a estudar na próxima parte.
Bom, entrando aqui, agora, né, só para a gente dividir os modos, as partes, né? Cezão, perfeito, cara. Não tem nem o que pontuar mais no que você falou. Acho que você foi completo em toda a sua apresentação da primeira parte, né? Então, aqui a gente finaliza essa primeira parte do módulo de vendas. E já convido você que está aí do outro lado a se ligar no canal, se ligar nos vídeos. Baita apresentação do César nessa primeira parte, e agora nós temos uma segunda parte que já está também listada aqui no canal. Então não deixe de curtir o vídeo e seguir para o próximo para poder continuar acompanhando esse baita módulo que, cara, faculdade nenhuma vai te ensinar isso, beleza? Então vamos seguir para frente aí, viu, César? Valeu, até a próxima parte. Até já.